O que é notícia nesta segunda-feira. Após eleito, Davi Almeida diz que fará administração inclusiva. Manaus registra recorde de abstenções. 300 mil eleitores deixaram de votar. MDB encolhe, mas é o partido que lidera ranking de prefeitos eleitos no país. PT não elege prefeitos em capitais pela primeira vez após redemocratização. Apenas uma das 26 capitais será governada por uma mulher. Presidente do TSE diz que a abstenção de eleitores foi maior que o desejável. Justiça francesa indicia e manda prender policiais envolvidos em espancamento de homem negro. Nações Unidas reafirmam um compromisso para eliminar armas químicas. Travesti é encontrado morto na frente de ginásio no bairro de São José. Motociclista morre em colisão com um carro no bairro da Redenção. É o Jornal da Manhã, 72 anos do ar, que começa agora. Previsão do tempo. Choveu ontem até mais que os 20 milímetros previstos pelo Climatempo, que fala em mais 25 milímetros hoje, com probabilidade de 90%. A temperatura que no momento é de 24 graus será máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 90%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É segunda-feira, 30 de novembro. Chegamos aos 334 dias do ano. Faltam 32 dias para terminar 2020. Dia de Santo André Apóstolo. Também é o dia do Estatuto da Terra. Dia do designer de interiores. Dia do balconista. Dia do comerciário. Dia do fisiculturista. Dia do ginecologista. Dia da reforma agrária. Dia do síndico. E o dia do teólogo. Na mitologia céltica era o dia de Morrigan, patrona das sacerdotisas e das bruxas. Esta é a edição 85.011 do Jornal da Manhã. O aeroporto Eduardo Gomes, com visibilidade reduzida, opera no momento por instrumentos, e isso acontece desde as 3 horas da manhã. São normais as operações de pousos e decolagens no militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1538, fundação da cidade de Sucre, na Bolívia. 1930, inauguração de voos comerciais entre Brasil e Estados Unidos pela Pan American Airlines. 1935, na Alemanha de Adolf Hitler, é concedido o direito de divórcio no caso de um dos cônjuges não acreditar nos ideais nazistas. 1950, Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, anuncia que seu país pode utilizar a bomba atômica no conflito da Coreia. 1981, os Estados Unidos e a União Soviética começam a negociar em Genebra, na Suíça, um acordo para reduzir o número de armas nucleares na Europa. 5 horas e 50 minutos. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplasta Hernandes Sampaio. A chuva que atingiu Manaus nesse domingo prejudicou tanto os manauaras que queriam votar quanto os moradores que tiveram as casas afetadas com os estragos causados. A Defesa Civil de Manaus foi acionada para atender 5 ocorrências. Na Zona Leste de Manaus houve 3 ocorrências. Com desabamento de muro na invasão Novo Reino 2, em que não houve vítimas. Além de rachaduras em casa de alvenaria no bairro São José Operário 2 e um deslizamento de barranco no bairro do Mauazinho. Na zona norte da cidade, um risco de desabamento de muro foi registrado na comunidade Nossa Senhora de Fátima, na zona norte de Manaus. Por fim, na zona sul, foi registrada uma rachadura em parede no bairro do Japim, também na zona sul de Manaus. No segundo turno das eleições municipais em Manaus, a maioria das ocorrências foi relacionada à desobediência à lei seca que proibia o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, supermercados e outros locais entre 22 horas de sábado e as 18 horas de ontem. O balanço da Operação Eleições 2020 foi apresentado logo após o encerramento da votação. O Departamento Estadual de Trânsito autuou 14 condutores por condução de veículos sob efeito de bebida alcoólica, uma queda de 60% em relação ao primeiro turno. Outros 2 motoristas embriagados se recusaram a fazer o exame e foram autuados. Agora o bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Eduardo Silva, bom dia ao PC e bom dia a você, Paulo Guerra, e ao ouvinte do Jornal da Manhã. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho realizado ontem nas ruas da cidade, Pellegrini. Obrigado, Paulo Guerra, obrigado também, parabéns para toda a equipe, Paulo Guerra, você mais uma vez brilhante aí, conduzindo aí já ao final da apuração, desde o Valdir Correia, passando por Fred Lobão também, foi um trabalho magnífico realmente, que nos deixa bastante envaidecidos. Pois é, você e o Roberto Cuesta ontem estiveram cobrindo todos os acontecimentos na cidade, mas Pellegrini, tivemos aí um final de semana de novo com a festança, não é, Pellegrini? Muita gente na festa
e a polícia chegou e acabou. Pois é, Paulo, mais um grande trabalho da CIF, né, que é essa junção aí de autoridades que estão aí trabalhando e fazendo um trabalho muito bonito, Paulo. São festas aí com mais ou menos 1.000 pessoas, outras com 700, você já destacou também aí alguns dias atrás, outra com 2.000 pessoas, Paulo. E a grande maioria sem usar máscara, sem respeitar o distanciamento, o pessoal não está nem aí pro Covid, além de bebidas alcoólicas, drogas e outras coisas aí, Paulo, nessas festas são encontrados, e a polícia, Secretaria de Segurança, aí o comando do Coronel Bonatti, vem sim fazendo um grande trabalho. O que chamou a atenção também, Alberto Peregrini, nesse final de semana, principalmente dia de eleição, foi a velocidade imprimida pelos veículos em Manaus. Motoristas irresponsáveis dirigindo em alta velocidade debaixo de chuva. Tivemos vários acidentes e muitos motoristas também flagrados embriagados. Uma mulher, inclusive, na contramão, Peregrini. Pois é, Paulo, fazendo manobras terríveis, já estava na contramão, a polícia viu, chegou junto, o que está acontecendo? Chegando, era uma motorista completamente embriagada, Paulo, estava bêbada, se aguentava nem em pé, e por pouco ela não causa um acidente que poderia até ocasionar um acidente com vítima fatal, já que ela vinha na contramão em uma rotatória. A mulher estava adernada a bom bordo com um porão cheio d'água, seria isso, Peregrini? Seria, Paulo, seria isso, cheia da Scarloff, a garrafa de Scarloff lá dentro, misturado com cerveja. A mulher estava, como fala aqui no popular, estava muito doida ao volante, Paulo. Peregrini, como que está o tempo nesse instante? Paulo, começa tá muito nublado desde a madrugada, né? Nós estamos assim com chuva vai e chuva volta, aquela chuva bem fraquinha, mas o tempo é muito nublado, Paulo Guerra, e já começou a chover de novo, daqui a pouco vai e para, é assim que tá. Tem pista molhada nas principais vias da zona norte e leste, por onde já passamos. Como dissemos ainda há pouco, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes opera por instrumentos desde as 3 horas da madrugada, Peregrini. Paulo, aqui na Zona Norte a visibilidade está muito prejudicada, né? Tem aquela neblina, tem o céu escuro, não é de surpreender, não que esteja por aparelhos, porque aqui na área da Zona Norte, onde fica também o aeroporto, na Zona Norte da cidade, está com o tempo bem prejudicado. Peregrini, um motociclista colidiu com um carro. O motorista do carro foi ocupado, Peregrini, fez uma manobra onde não deveria e a motocicleta se chocou com o veículo e o motociclista foi lançado a grande distância, foi isso, Peregrini? Isso, Paulo, Avenida Constantinopla, né? Ali próximo ao Conjunto Campos Elíseos e ali também próximo ao Planeta dos Macacos, a Redenção. O motorista, dirigindo um carro Logan preto, fez uma manobra arriscada ao tentar fazer um retorno proibido. O motociclista vinha passando, Paulo, o motorista do Logan disse que não viu, o motociclista vinha passando, colidiu na lateral do carro com impacto, Paulo. Ele foi arremessado, mas muito distante da moto e infelizmente morreu no local. Peregrini, já se sabe o que aconteceu, esse travesti que foi encontrado morto em frente a um ginásio no bairro de São José, a motivação desse crime? A polícia continua investigando, Paulo. A Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro está trabalhando no caso, né? Ele foi morto, Paulo, com um golpe de punhal, né? A travesti conhecida, o travesti Márcio Belchior Monteverde, era conhecido como Micaele. Ele tinha 30 anos de idade, Paulo, e ela foi morta na madrugada de domingo. O corpo da vítima foi encontrado lá por populares, lá na Avenida Grande Circular, ali perto do Zezão. Aí ele foi levado para o Instituto Médico Legal. Peregrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, sem antes interagir com nossos ouvintes, Paulo. Pessoal das feiras, dos mercados, muito obrigado, muito bom dia, muito obrigado pela audiência na feira, né? No Mercadão do Produtor, o Leandro, o Renatinho, o Klinge, toda a turma da feira está nesse momento ligado no Jornal da Manhã. Pessoal da lotação, alô Varley Batata, aquele abraço. Pessoal da lotação com o som ligado na difusora, é sempre assim. Dona Regina lá no interior, ali na AM070, Dona Regina, o Francisco José e o seu amado esposo, o seu Francisco, também estão ligados no Jornal da Manhã. E nós estendemos, Paulo, a todo o pessoal que está se preparando para ir para a roça, aquele pessoal que trabalha com a pesca também no interior. Muito obrigado pela audiência. Eu gosto de andar no interior, Paulo, e a gente sempre recebe o carinho, né, que os ouvintes têm no interior com o Jornal da Manhã. Todos mandando um abraço pro Paulo Guerra, pro Eduardo Silva, fazendo aquelas perguntas. É muito gratificante. É contigo, Paulo. O François está acompanhando o jornal lá no Rio Preto, no ramal da ZF7.
Termina nesta segunda-feira o prazo para solicitar os créditos do Imposto sobre Serviço como o abatimento no lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU de 2021. O desconto pode ser solicitado pelos contribuintes que tomaram serviços na capital amazonense e pediram o registro do CPF no ato da emissão da nota fiscal do serviço eletrônico, Nota Manaus e Nota Fácil Manaus. A Prefeitura de Manaus prorrogou até as 59 minutos de hoje, até as 23h59 de hoje, as inscrições para o processo seletivo de estágio remunerado de nível médio e superior. Os estudantes interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet por meio do endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br. De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, Lucas Bandeira, a prorrogação do prazo é a oportunidade para aqueles que desejam participar do processo efetivarem a inscrição. Por meio do programa de estágio, esses jovens poderão adquirir experiência e profissionalização para o mercado de trabalho, além de ser um complemento para a vida acadêmica, destacou. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a modalidade de ingresso, sendo R$20 em ensino médio e R$30 em ensino superior. Os candidatos inscritos que ainda não pagaram a taxa de inscrição devem acessar o site e emitir o novo boleto com a data de vencimento atualizada para efetuar o pagamento do novo prazo. A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, divulga 100 vagas de emprego para esta segunda-feira. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail atendimentocinean@gmail.com. Vamos repetir. atendimentocinean@gmail.com. Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Centemp, Instagram @Centemp e Facebook centemp.am. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores. O Instituto Federal do Amazonas publicou nesta semana que passou os editais do processo seletivo 2021. São ofertadas 3.755 vagas para 25 cursos técnicos nas formas integrada e subsequente, além da modalidade Educação de Jovens e Adultos, EJA, e 600 vagas para cursos de especialização na modalidade à distância. As vagas são destinadas aos 16 campi da instituição, capital e interior. As inscrições iniciam hoje, segunda-feira, e terminam no dia 20 de dezembro. As vagas são para informática, química, edificações, mecânica, eletrotécnica, mecatrônica, agroecologia, agropecuária, administração, paisagismo, manutenção e suporte em informática, recursos pesqueiros, secretariado, meio ambiente, secretaria escolar, florestas, vendas, mecânica e logística são alguns dos cursos gratuitos e oferecidos nos editais. Os interessados em concorrer a uma das vagas devem ficar atentos às regras de cada edital. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online. E nesta segunda-feira, às 9h45, será realizada a cerimônia de abertura da 15ª edição da Semana Nacional da Conciliação. O evento será transmitido pelo canal do CNJ no YouTube. Com o tema Conciliação, menos conflito, mais resultado, a 15ª Semana Nacional da Conciliação será realizada em todo o país até o dia 4 de dezembro. A iniciativa, realizada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais, busca incentivar a conciliação e a mediação para resolver conflitos com maior agilidade e efetividade desde a fase pré-processual. Temos informações de Manacapuru com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Prefeito Beto D'Angelo entrega obras do primeiro camelódromo de Manacapuru. A cerimônia de inauguração se deu na manhã do último sábado, onde reuniu centenas de pessoas que foram para ver de perto o mais importante equipamento de ordenação urbana do centro de Manacapuru, o Centro Comercial José Barroso, o popular Shopping do Sol. Localizado bem no meio do sítio histórico de Manacapuru, em plena Avenida Ribeiro Júnior, o camelódromo recebeu obras de terraplanagem, alinhamento de terreno, instalação de piso intertravado, projeto hidrossanitário, banheiros com espaço para deficientes e boxes detalhados para ordenação de mercadorias. O espaço tem capacidade para receber centenas de vendedores ambulantes que por muitos anos tiveram que trabalhar em local inapropriado, insalubre, exposto ao sol e à chuva e muitas dificuldades.
Hoje o que era apenas um sonho tornou-se realidade e vai garantir mais segurança e conforto para o trabalho dos vendedores locais e visitantes. Durante o discurso de entrega, Beto D'Angelo disse que o espaço ficará na história do município, que o camelódromo é uma conquista grande, fruto de um trabalho intenso com o objetivo de dar aos comerciantes mais dignidades no seu trabalho. Lembrou que já foi feirante, entendendo que ter um espaço como este é fundamental. Ainda vivemos em um país muito desigual e a efetivação da entrega deste camelódromo é de fato uma realização de um sonho. Compartilho com cada um a alegria de ver este equipamento e parabenizo a todos os vereadores que se empenharam na aprovação do projeto. Nossa missão é cuidar com carinho do povo e essa obra reflete exatamente isso, finalizou o prefeito. De Maracapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6:09 em Manaus. Um total de 191 novos casos de Covid-19 foram registrados em Manaus, segundo o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVSAM, edição número 240, divulgado neste domingo. Desses 171 casos, 82 na capital e 89 no interior, foram detectados por testes rápidos que identificam os anticorpos, sendo a maioria casos antigos que podem ter ocorrido no pico da pandemia, com data de início dos sintomas entre pelo menos 8 e 180 dias ou mais das primeiras manifestações da doença. Na última sexta-feira, aconteceu a assinatura de um termo de cooperação que representa um importante passo para a melhoria no atendimento básico de saúde no Amazonas. O termo que será realizado entre a Fundação Amazônia Sustentável, o Hospital Sírio-Libanês e a Universidade do Estado faz parte do projeto Todos pela Saúde, coordenado pelo Banco Itaú Unibanco, com a previsão de instalar mais de 100 pontos de telemedicina no estado para beneficiar aproximadamente 1 milhão de pessoas. A Polícia Civil do Amazonas promoverá, por meio da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção, DECOR, um debate público na Câmara Municipal de Iranduba nesta segunda-feira, a partir das 10 horas. E, de acordo com a delegada-geral Emília Ferraz, a ação tem como objetivo conscientizar e alertar a população quanto aos malefícios da corrupção. A partir desta segunda-feira, a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas, TCEAM, promoverá a webconferência Ministérios Públicos e Procuradorias, evento 100% virtual, com transmissão ao vivo pelas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram do TCE. A webconferência segue até o dia 2 de dezembro. Wilson Lima defende parceria com o próximo prefeito para avançar em áreas essenciais para a população de Manaus. Ao registrar o seu voto ontem no segundo turno das eleições municipais 2020 na Escola Estadual Santana, o governador Wilson Lima destacou que o governo do estado quer parceria com o prefeito eleito para em 2021 avançar em ações de melhorias em áreas essenciais para a população de Manaus. Wilson Lima disse que nesta segunda-feira está de braços abertos para receber o prefeito eleito da capital para que possa já começar a construir as estratégias para o ano de 2021. O governador reafirmou que a sua gestão sempre priorizou o diálogo, independentemente de bandeira partidária, com o intuito de avançar nas frentes de trabalho. 2019 e principalmente 2020 foram anos difíceis para Manaus, sobretudo na questão da infraestrutura, do transporte coletivo, da questão da segurança, e aí é importante que haja essa parceria por parte da prefeitura com o estado para que a gente possa avançar nessa cidade. Ontem, após a proclamação do resultado da eleição do segundo turno em Manaus, o governador Wilson Lima escreveu no Instagram, @ parabéns ao prefeito eleito Davi Almeida e ao seu vice Marcos Rota pela vitória. O governo do Amazonas está de portas abertas para trabalhar por Manaus, fecha aspas, concluiu o governador. 6:13. O prefeito eleito de Manaus é Davi Almeida, do Avante.
com 51,27% dos votos válidos contra 48,73% do candidato Amazonino Mendes do Podemos. Tanto Davi quanto Rota agradeceram os manauaras pela confiança depositada. Centenas de apoiadores da coligação Avante Manaus se uniram na tarde deste domingo no espaço Via Torres, na Avenida das Torres. Davi falou com os apoiadores ontem à noite virtualmente e Rota compareceu no espaço para falar com apoiadores e com a imprensa. Por meio do telão, Davi falou sobre a alegria de ser escolhido do povo, apesar do momento difícil pela perda da mãe, Dona Rosa. Após a confirmação da sua vitória na disputa pela prefeitura com 466.970 votos, o prefeito eleito Davi Almeida declarou ontem à noite durante uma live divulgada nas suas redes sociais que vai ser o prefeito de todos e, juntamente com seu vice Marcos Rota, vai realizar uma administração inclusiva. Após derrota para Davi Almeida do Avante no segundo turno das eleições 2020 em Manaus, o candidato Amazonino Mendes do Podemos reconheceu o resultado das urnas e parabenizou o prefeito eleito em um vídeo postado em redes sociais neste domingo. O político se referiu ao pleito como provavelmente a última disputa eleitoral de sua vida. As eleições municipais deste ano foram marcadas por um recorde de abstenções. No segundo turno, com 100% das urnas apuradas, foram 22,43% de abstenções, equivalente a 298,712 eleitores, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. O resultado foi quase 5 pontos percentuais maior que o do primeiro turno, quando o total foi de 242,747 mil, ou 18,23%. Na primeira semana de dezembro, a Superintendência da Zona Franca de Manaus prepara a intensa agenda de trabalho que vai culminar com a realização da reunião 295 do Conselho de Administração da Sulframa, prevista para o dia 3 de dezembro. No entanto, desde o dia 1º haverá uma série de eventos que visam a estimular o ecossistema da Zona Franca de Manaus em busca de promover ações de integração em prol do desenvolvimento regional. A primeira pauta da programação está prevista para acontecer no primeiro dia do mês, com um encontro híbrido presencial virtual entre representantes da Sulframa, do Conselho da Amazônia, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia Sudã e do Banco da Amazônia BASA e prefeitos recém-eleitos de municípios do interior dos estados da Amazônia Ocidental. A iniciativa visa estimular a interação entre os órgãos voltados ao desenvolvimento regional e os novos representantes municipais que terão, após empossados, desafios diversos, em especial nos campos social, econômico e ambiental. Já no dia 2 de dezembro será a vez dos conselheiros federais do CAS chegarem a Manaus para participar dos preparativos para a primeira reunião presencial do colegiado após os 4 encontros virtuais promovidos devido aos impactos ocasionados pela pandemia da Covid-19. Para esta agenda, além de visitas a empresas do Polo Industrial de Manaus, está sendo organizado um evento no Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, que deve unir cerca de 30 institutos de pesquisa e startups locais para, em conjunto, debater sobre iniciativas que fomentem o ambiente de negócios regional, com foco na temática da tecnologia aliada à bioeconomia. Polícia. Os acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias da noite neste início de manhã. Alberto Pellegrini. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem deu entrada entre a vida e a morte no pronto-socorro Platão Araújo. Ele já estava no Bico do Urubu, é que ele levou uma facada na madrugada de hoje. As primeiras informações dão conta de que essa facada foi desferida por um homem que tinha uma rixa antiga. O homem que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo tem apenas 22 anos de idade. O estado dele é grave, está no Bico do Urubu, e as informações dão conta de que esses dois homens sempre estavam bebendo e sempre se arengavam no bar. E já na madrugada de hoje, culminou quando um deu-lhe uma facada no bucho do outro. Paulo Guerra e ouvintes, as vísceras ficaram expostas, a bobozada aparecia e ele deu entrada no pronto-socorro. Se não é a ação dos anjos da vida, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, ele teria partido dessa para pior. Ele chegou no Bico do Urubu, mas já não corre risco de morte. Já não é dessa vez que ele vai partir desta
Para pior, estava bebendo, procurando confusão, tanta gente lutando pela vida, e um peão desse aí vai brigar no bar, na madrugada, enche a cara de cachaça, acaba com o dinheiro e quase perde a vida. Ainda do pronto-socorro, Platão Araújo. Um homem deu entrada à vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que esse homem acabou apanhando após se envolver em uma briga. Ele é flanelinha e acabou se desentendendo com outro colega, outro flanelinha, e esse levou-lhe uma pisa. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área da Avenida Grande Circular. Pega o Paulo! Segura o Paulo! Segura esse ordinário, segura esse safado, segura o Paulo! Assim gritavam as pessoas ontem em um bar localizado na Avenida Camapuã, aliás, na Avenida Itaúba, que é a fronteira ali com a Camapuã. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, esse homem entrou no bar quebrando tudo, sujeito violento, quebrava as garrafas, virava as mesas. Segura o Paulo, ele tá com o cão no couro. Segura o Paulo, ele não vale nada. Segura o Paulo, pega esse desgraçado. Quem é que pega? Ele quebrou tudo, bateu em dois e fugiu. Fugiu não, saiu caminhando, descendo a Avenida Itaúba. Sujeito perigoso, é acostumado a quebrar bar por aí afora. Ele bebe, dá uma de bonitão, depois sai quebrando tudo que vê pela frente. Esse Paulo é morador do bairro Jorge Teixeira e tem aproximadamente 30 anos de idade. Suspeito ferido ao trocar tiros com a polícia. Um homem de 22 anos que não teve identidade revelada trocou tiros com a polícia. A polícia foi informada a Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, e os policiais da 30ª SICOM foram até o local, na rua Júlio Saraiva, no bairro Jorge Teixeira. Chegando lá, esse indivíduo, dois estavam juntos e um deles atirou na polícia. Um conseguiu fugir, o outro foi baleado na perna e levado ao pronto-socorro Platão Araújo. E não é desta vez que ele vai partir desta para pior. Rapaz, atirou na polícia. Os policiais da 30ª SICOM, com muita habilidade, conseguiram apreender a arma, apreender a droga que estava com ele, e não matou não, deu um tiro na perna para ele se ligar, né? Estava atirando na polícia e a polícia respondeu, e com muita habilidade, como manda o figurino, prendeu este bandido lá do bairro Jorge Teixeira. Chega aqui no ponto aquela voz: ô garoto, presta atenção no relógio. Tô prestando, meu chefe, vamos juntos. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, o passarinho da morte. Muito bem, PC, ainda bem que tu achou a chave da gaiola do passarinho da morte. O Hamilton costuma esconder a chave. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã: morte no asfalto. Um motociclista que ainda não teve a sua identificação morreu, Paulo Guerra, lá na Avenida Constantinopla, na área do bairro Redenção. O Planeta dos Macacos, morreu mais um no Planeta dos Macacos. E segundo a polícia, o motorista do carro modelo Logan preto teria feito uma manobra arriscada, uma manobra muito arriscada, e quando ele atravessou o carro na pista, vinha o motoqueiro. Ele deu-lhe no meio do Logan, daí Paulo Guerra, ele foi arremessado para muito longe. Rapaz, foi o que matou, foi a queda. Quando caiu, já caiu praticamente morto. Uma viatura do SAMU chegou até o local, mas foi tão somente para constatar o óbito, né? Constatar o óbito, coisa bonita. Ele morreu. Esse aqui é o resumo da ópera. Que constatou o óbito. Ele morreu na hora. Paulo Guerra morreu no asfalto. Infelizmente é mais uma vítima que
que morre no trânsito louco da cidade. O caso foi registrado no 19º DIP. O rapaz, apesar de ter feito a manobra aí, ficou por lá completamente desesperado, mas o fato é que a manobra dele causou a morte do motoqueiro. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Micaele morreu. A Micaele foi assassinada com golpe de punhal no peito. A travesti Márcio Belchior Monteverde, conhecido como Micaele, 30 anos de idade, foi morta no domingo. Foi morta no dia de ontem. O corpo da vítima foi encontrado por populares na Avenida Altaz Mirim, ali no bairro de São José, próximo ao ginásio do Zezão. A ocorrência foi registrada no 9º DIP, e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, bem como o Departamento de Perícia Técnica Científica, estiveram no local com suas equipes, e os primeiros procedimentos, tanto de perícia quanto de investigação, foram feitas logo ali mesmo, no local do crime, no local onde o corpo foi encontrado. A gente lamenta aí, né, um jovem ainda de apenas 30 anos de idade, a Micaele acabou morrendo assassinada. Agora a polícia procura esse covarde. Quem matou a Micaele? Quem foi tão cruel? Quem foi tão frio a fim de matar uma jovem de apenas 30 anos de idade? Um Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E estas foram as notícias da noite e madrugada. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. Olimpíadas de Tóquio vão custar quase 10 bilhões de reais a mais por causa da pandemia. A questão não inclui medidas contra a disseminação do coronavírus, e sim outras providências como pagamento aos funcionários e manutenção de arenas. Papa Boba Diop, autor do gol de abertura da Copa do Mundo de 2002, morre aos 42 anos. Ex-jogador senegalês aposentado em 2013 sofria de doença de Charcot, síndrome degenerativa nervosa que enfraquece músculos e diminui a sensibilidade nas mãos, braços e pernas. Messi faz golaço com homenagem para Maradona, e Barcelona goleia o Osasuna por 4-0. Após belo lance, astro argentino tira a camisa para exibir a 10 do PIB do News Clube, onde foi revelado. Griezmann tem boa atuação e Coutinho balança as redes. Boca Juniors vence News Old Boys na Bombonera em noite de muitas homenagens a Maradona. Filha de Maradona aceita convite, assiste a partida no camarote do pai e homenageada após gol. Boca enfrenta o Internacional na quarta-feira em Porto Alegre pela Copa Libertadores da América. O Vasco provavelmente terá um importante desfalque para o jogo contra o Ceará nesta segunda-feira. Germancano testou positivo para a Covid e realizou um novo exame para confirmar o resultado. Caso o novo teste confirme a infecção, o argentino também ficará fora dos jogos contra a Defensa e Justiça na quinta, pela Sul-Americana, e contra o Grêmio no próximo fim de semana. Jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro. Às 18 horas jogam Vasco e Ceará. E ainda Grêmio e Goiás. Às 20 horas tem Fluminense e Bragantino. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira mais uma parcela do auxílio emergencial a 5,2 milhões de trabalhadores. Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, o banco conclui o pagamento da terceira parcela de R$300 do benefício. Nesta segunda, recebem 1,6 milhão de trabalhadores, cujo número do NIS encerra em 0. A quarta e última parcela para este público será paga entre os dias 10 e 23 de dezembro. Entre os demais trabalhadores estão 3,4 milhões que vão receber uma parcela do auxílio emergencial de extensão de R$300. Outros 200 mil ainda vão receber algumas das parcelas de R$600. Termina nesta segunda-feira o prazo para que as empresas paguem aos seus funcionários o adiantamento da primeira parcela do 13º salário. A segunda parcela, por sua vez, precisa ser depositada na conta dos trabalhadores até o dia 18 de dezembro. Brasil tem 172,8 mil mortes por Covid
Média móvel de casos segue acima de 34 mil por dia. O país tem 172.848 óbitos e 6.313.656 diagnósticos pela Covid-19, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Sérgio Moro assume cargo de diretor em empresa de consultoria em São Paulo. Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro foi anunciado neste domingo como novo diretor da empresa de consultoria americana Alvarez e Marsal, escritório que atua como administradora judicial da Odebrecht, empreiteira investigada pela Lava Jato. Os 4 policiais acusados de espancar o produtor musical negro Michael Secler em Paris, na França, foram indiciados e 2 deles foram presos preventivamente, informa a imprensa francesa na madrugada desta segunda-feira. Entre os 4 policiais indiciados, 3 são acusados de violência voluntária, intencional e mentira em depoimento por escrito e 1 por violência. O ministro do Interior, Gérald Darmanin, declarou no mesmo dia que os policiais envolvidos serão demitidos. O caso provocou uma onda de protestos violentos em Paris. Esta segunda-feira, 30 de novembro, a ONU marca o Dia em Memória das Vítimas de Armas Químicas. Uma cerimônia na sede da Organização para a Proibição de Armas Químicas, OPAC, em Haia, na Holanda, inicia os eventos. Os participantes vão depositar coroas de flores no memorial do edifício e fazer 1 minuto de silêncio. Segundo a OPAC, o dia é uma oportunidade de homenagear as vítimas e reafirmar o compromisso de eliminar a ameaça das armas químicas. Os esforços para alcançar o desarmamento químico começaram há mais de 1 século. As armas foram usadas em grande escala durante a Primeira Guerra Mundial, resultando em mais de 100 mil mortos e 1 milhão de vítimas. Eleitores de 57 cidades brasileiras foram às urnas para votar no segundo turno da eleição para prefeito. Desses municípios, 18 são capitais. Bruno Covas, PSDB, Eduardo Paes, Democrata, Sarto Nogueira, PDT, Sebastião Melo, MDB e João Campos, PSB, ganharam em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre e Recife, respectivamente. E desta vez foi rápido, por volta das 20h30, hora Brasília, a apuração nas capitais já havia terminado. O PSDB governará o maior número de brasileiros, porém é o partido que mais perdeu este ano em comparação com as eleições de 2016. O DEM foi a legenda que mais cresceu. Os partidos do Centrão, base política na Câmara dos Deputados do governo de Jair Bolsonaro, vão comandar quase metade dos municípios do país. O grupo vai administrar mais de 2,6 mil municípios a partir de 2021, o equivalente a 47% das cidades brasileiras. O número de moradores nessas cidades, por sua vez, representa aproximadamente 40% da população do Brasil. Desta vez, o PT não elegeu prefeitos em capitais pela primeira vez desde a redemocratização do país. Desde 2004, quando fez 9 prefeitos de capitais, o desempenho do partido só piorou. O MDB é o partido que mais elegeu prefeitos nas capitais e DEM e PSDB ficaram em segundo lugar este ano. MDB é também o partido com mais prefeitos do país e PP e PSD cresceram. Apenas uma das 26 capitais será governada por uma mulher. Cíntia Ribeiro, do PSDB, foi a única eleita em Palmas. 5 candidatas foram derrotadas no segundo turno. Dos 15 congressistas que participaram do segundo turno das eleições municipais pelo país, 8 deputados federais foram eleitos prefeitos ou vice-prefeitos neste domingo, 4 deles em capitais. O único senador que continuava no pleito, Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, perdeu a corrida pela prefeitura de Goiânia para Maguito Vilela, do MDB. No primeiro turno, somente 3 deputados foram eleitos. Assim, 11 de 70 congressistas que se candidataram foram eleitos nas eleições municipais deste ano. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse ontem à noite que a abstenção dos eleitores no segundo turno das eleições municipais foi maior que o desejável pela Justiça Eleitoral. Durante a apresentação do balanço das eleições, Barroso afirmou que a pandemia da Covid-19 fez com que parte do eleitorado deixasse de comparecer às urnas por medo de contaminação pelo novo coronavírus. Com 100% das sessões eleitorais apuradas, a abstenção dos eleitores foi de 29,50%, equivalente a 11,1 milhões de pessoas. Nas eleições de 2018, 2016 e 2014, o índice de eleitores faltosos ficou em torno de 21%. Na avaliação do presidente, embora a abstenção tenha sido maior que o desejado, a realização das eleições em meio à pandemia, com a participação de 70,50% dos eleitores, merece ser celebrada. 6h51 em Manaus.
Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Foi uma vitória da política, diz Paz, após bater Crivella no Rio por larga margem. Folha de São Paulo. É possível fazer política sem ódio, diz Covas em discurso da vitória. O Estado de São Paulo. Apesar da derrota, Boulos ressalta desempenho nas urnas, saímos vitoriosos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Segundo turno consolida a derrota de Bolsonaro e PT. Valor econômico. Voto impresso tumultuaria o processo eleitoral, diz Barroso. Estado de Minas. Candidatos de Bolsonaro são derrotados nas principais capitais brasileiras. Jornal do Comércio no Recife. Vamos governar junto do povo todos os dias, diz João Campos após ser eleito no Recife. Fortaleza, Diário do Nordeste. Após eleito em Fortaleza, Sarto diz que pretende ser um prefeito para todos e todas. Porto Alegre, 0 hora. Brasil registra 272 mortes em 24 horas e total de óbitos chega a 172.833. As edições impressas locais, o Em Tempo. Amazonino perde, Davi é eleito prefeito de Manaus. A crítica. Davi anuncia que fará gestão inclusiva. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Peregrini. Sonoplastia de rádio, Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5 horas e 45 minutos. Chega aqui, mais um super campeão de audiência. É Valdir Correia com o programa que leva a sua assinatura. 7h03, tempo totalmente nublado, minha gente. Já teve chuva na madrugada, é o inverno, né? Chegou e vamos aguardando. Daqui a pouquinho já vou para a previsão do tempo. Vem mais água aí pela frente, é exemplo de ontem. Deixa eu falar de Manauara Suplemento de Impressão. Tem loja na Floriano Peixoto, Centro, Avenida Tefé, Japinho, lá da Loteria Moiractã. No Shopping São José, no IPDB da Ponta Negra, suba uma Parque Shopping no Carrefour de Flores. Recarga de cartucho de tinta KP Preto Colo ou XL. Recarga de cartucho de tinta aqui no Preto Colo. O pendrive Multilaser 8 e 16 gigas. Cartucho de tinta HP Epson Keno, tudo original. Refil de tinta Epson também original. Pode fazer pedidos pelo WhatsApp e receber pelo delivery, que é 992728487. Já tem Polícia Federal agora pela manhã nas ruas de Manaus, viu, gente? Tem operação da Polícia Federal. Nesta manhã, a Polícia Federal, portanto, já está trabalhando uma operação de busca e apreensão, portanto, na capital amazonense. Muitos agentes da Polícia Federal, as primeiras informações vão chegando, fala lá do condomínio Autêntico, ali na Recife. Condomínio Autêntico na Recife, que fica na Avenida Maripiranga. Que os alvos nesta investigação seriam grupos ligados a desvio de verbas públicas, tá bom? Trata-se de uma mega operação porque são 14 viaturas e vários agentes espalhados pelas ruas de Manaus neste exato momento. Daqui a pouquinho eu vou trazer novas informações. Também já chega o reforço que a Polícia Federal cumpre mandados na sede da Suzan, também aqui em Manaus. Daqui a pouquinho, portanto, nós vamos fazer reforço porque a matéria realmente merece, aqui no padrão da difusora do Amazonas. Essas e outras daqui a pouquinho, portanto, nós vamos, o que for surgindo, as patrulhas já de olho, portanto, já vamos trazer as informações. Claro que vai ter lá pelas 11 horas um desfecho final, mas nesse momento tem, portanto, a presença da Polícia Federal pelas ruas aqui de Manaus. 7h05, que é hora em Manaus. Deixa eu falar para você da Cama Brás. Tem tudo em cama, mesa, banho, melhor preço ninguém faz. Tudo em cama, mesa, banho, melhor preço para comprar e revender na Cama Brás da Marechal Deodoro. Bom dia, dona segunda-feira. Segunda-feira, 13 de novembro de 2020. Então vamos para nossa matemática. Se hoje é 30 de novembro, estamos alcançando, com a proteção de Deus, 334 dias do ano e faltam, contando com o de hoje, faltam 32 dias para terminar 2020, que não vai fazer falta nenhuma. Hoje também se comemora
o dia do Estatuto da Terra, dia do balconista, dia do comerciário, dia do fisiculturista, dia do ginecologista, dia da reforma agrária, dia do síndico e dia do teólogo. Lá atrás, na mitologia céltica, se comemorava o dia de Morrigan, patrona das sacerdotisas e também, adivinha, das bruxas. No lado religioso, hoje é comemorado o dia de Santo André Apóstolo. E chuva, gente. Ontem choveu mais dos 20 milímetros previstos pelo Instituto Climatempo, que fala em mais 25 milímetros para hoje. E essa probabilidade é em torno de 90%, com temperatura máxima de 30 graus Celsius à sombra, mas lá pelo meio-dia com sensação térmica 33 ou 34. Há pouquinho tivemos o Jornal da Manhã, com credibilidade, com responsabilidade. O comando Paulo Guerra e equipe destacou que, devido a esse tempo aí nublado, o aeroporto Eduardo Gomes, com visibilidade reduzida, estava operando por instrumentos desde as 3 horas da madrugada de hoje, mas que são normais as operações de pousos e decolagens no Militar de Ponta Pelada.